Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse meu canal. Hoje nós vamos ver Don't Cry for Me Argentina. Significa Não Chores por Mim Argentina. Vou falar sobre a Argentina. A Argentina já passou do fundo do poço, está agora no porão. Na verdade, agora é a Argentina. O comunismo chinês conseguiu o que tanto sonhava. Mas o sonho mais poderoso deles, o sonho de consumo deles, do Partido Comunista Chinês, é realmente o Brasil. A Argentina já era. Os comunistas conseguiram quebrar quase todas as empresas, tudo está sendo estatizado e conseguiram implantar lá o comunismo com o apoio da China e com o auxílio da pandemia chinesa. Isso serve de alerta a nós brasileiros para que nós acordemos, principalmente aqueles que se dizem decepcionados com o governo Bolsonaro. Circula num grupo de WhatsApp aí uma mensagem de uma médica argentina que fez um curso aqui no Brasil, onde ela relata a difícil situação que está vivendo aquele país e que serve de máximo alerta para nós aqui, que prestem bastante atenção naquilo que está acontecendo lá. E esse Don't Cry for Me Argentina é sobre um musical, um filme, em homenagem àquela falecida ex-presidenta Isabelita Perón, né, que foi a primeira-dama e foi presidente da Argentina em anos passados, e é muito estimada lá na Argentina, virou até efígie na moeda, e tem muitos monumentos sobre ela, e a história dela é muito bonita. Então, quando o Macri ganhou as eleições lá em 2015, foi um sopro de ar fresco, foi uma esperança renovada no país. Mas como o Estado estava muito aparelhado pela esquerda durante muitos anos, assim como no Brasil está agora, ele não conseguiu tirar o país do fundo do poço em que se encontrava. E os que votaram nele se dividiram e ficaram decepcionados que a política econômica dele não deu certo. E como aconteceu aqui? E que na eleição seguinte, então, o povo decepcionado, em 2019, acabou votando na esquerda de novo, reelegendo a mesma ideologia que tinha colocado o país naquela situação. Como eles dizem lá, na mesma merda. Então, a China instalou uma base chinesa militar na Argentina, lá na Patagônia. Então, e uma área que eles se apropriaram lá e não deixam ninguém entrar lá, do governo, da polícia. Dizem que aquela área é território chinês, porque eles compraram aquele terreno e não permitem que ninguém dê acesso àquelas instalações, ninguém chegue lá. A mesma coisa poderia acontecer aqui no Brasil se eles continuem a comprar as fazendas de soja ou fazendas de criação de gado. Eles podem fechar lá e dizer que ali é território chinês, e eu duvido que alguém entre lá com essa situação que está. Então, hoje, 20 de julho, a população que votou na esquerda está amargamente arrependida lá no país, porque após muitos meses de quarentena obrigatória, e que poderá se prolongar até indefinidamente, o país está pior do que nunca esteve. As empresas foram obrigadas pelo governo a continuar pagando os salários integrais dos funcionários e proibida de demitir aqueles que julgavam que seriam incapazes de continuar pagando. E o resultado disso são que 60 mil empresas fecharam suas portas. O governo ajudou algumas, mas agora decretou que as empresas que foram ajudadas devem pertencer ao governo e criar até uma palavra bem bonitinha chamada expropriação. Então as pessoas, os proprietários da empresa não é mais dona, a empresa passou a ser do Estado. E a situação se agravou. Há locais onde fornecem comida na rua para as pessoas e mais pessoas ficaram pobres. Classe média também estão dependendo de auxílios e benefícios do governo. Ou seja, não conseguem nem comprar a própria comida. A situação é grave. Enquanto isso, foram retirados todos os processos de corrupção e outros crimes da presidente Cristina Kirchner, hoje vice. E o que é pior, liberaram todos aqueles ladrões e corruptos do colarinho branco que o governo Macri tinha conseguido prender durante o seu mandato, incluindo políticos, assassinos, corruptos, sequestradores, terroristas e por aí vai. Então, o coronavírus relativamente está controlado, o que já era de se esperar, né? Só que toda a população está em quarentena, estão presos em casa, e apenas para postergar o pico que virá quando terminar a quarentena, que não se sabe quando vai acontecer.
Então, diante desse cenário, os brasileiros precisam se manter atentos, acordar para o que está acontecendo lá na Argentina e avaliar bem o que querem para o Brasil, tanto no campo da saúde como no campo da economia, que são duas coisas que não dá para separar muito. Então, esperamos que tenhamos a melhor sorte que Los Hermanos. E não deixe se levar pelo canto da sereia. Então, eu perguntaria, o que, que vocês querem para o lugar do presidente Bolsonaro? Teria algum candidato melhor? Talvez Maia, Alcolumbre, alguém do PT, ou um dos 11 ministros nomeados pelos comunistas para o STF? O que, que vocês esperam? Vocês querem o comunismo ser instalado definitivamente no Brasil ou não? Nós vamos nos unir ou vamos ficar aí brigando? Não podemos entregar o nosso país para aqueles que só querem o poder, querem a corrupção, querem a riqueza para si próprio e partilhando com os chineses comunistas que estão aqui dentro, interferindo no governo e comprando tudo por aqui. Então não há outro político no Brasil mais patriota, mais dedicado, mais conservador que o Bolsonaro. É impossível. Né? Esqueçam os defeitos que ele tem, e se foque nas virtudes que esse homem tem de patriota, de não corrupto, e que Deus que nos ajude. Peço a todos, pessoal, que se inscrevam nesse meu canal, que é muito importante, e para a gente poder compartilhar isso com outras pessoas. E recomendo a todos que, se tenham dúvidas, leiam esse livro aqui, ó, Ideais Traídos, escrito pelo general Silvio Frota, no tempo do governo militar, e ele ficou decepcionado com o governo militar da época, porque no final todos os terroristas e bandidos foram perdoados e se infiltraram no governo, e o governo continuou mais aparelhado do que nunca. E até hoje existe uma grande dificuldade e uma grande desconfiança com, com aqueles militares que cercam o poder, porque nunca se sabe de que lado o pessoal está. Obrigado a todos.